Olha, nunca é assim, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo alguma coisa. Vejo que vocês fazem reunião, mas eu não vejo nada dos filmes. Quero. Eu quero muito ver a coisa dos filmes. Você já tem aqui? Eu vou daqui, ó, deixa eu ver. Mas eu quero ver de pura curiosidade. Ah, que legal, cara. Eu diria que hoje a animação é a próxima carta, sabe? Antigamente você se expressava, as pessoas aprendiam a ser escritores, poetas, fazendo cartas, né? E era uma maneira também que elas tinham de traduzir os seus pensamentos mais profundos, as suas reflexões, aquilo que elas queriam falar para o mundo: olha, eu estou aqui, eu existo, eu penso isso. Toda criança gosta de desenho em parede, né? Parede branca, acho que você também já fez isso. Muito. Nossa parede aqui está liberada. Essa coisa de desenhar uma folha atrás da outra é a forma mais antiga de animação, né? O animador ele tem que ter um pouco de ator assim dentro de si, né? Porque no final das contas, né, a gente geralmente trabalha com a voz dos atores, né? Os atores gravam a voz antes, mas a gente que tem que imaginar como é que ele vai se mexer, como é que ele vai gesticular quando ele está falando, como vão ser as expressões. Quando eu comecei a ver um pouco dos making-offs da animação, foi que eu vi que era o jeito de eu dar vida para os meus desenhos. Era o jeito não só de eu desenhar uma coisinha bonitinha, mas de eu contar a história de um jeito artístico em que eu podia colocar o meu traço, a minha arte e aquilo ter movimento na tela. E era, tipo, muito sensacional. Tem a definição que está no dicionário, certo? Que é aquela que é da vida, dá movimento a objetos, coisas que não têm movimento. Os bonecos aqui não têm movimento, o desenho não tem movimento, é você que cria essa ilusão de movimento. Eu acho que para nós aqui, a animação é dar espaço para a sua imaginação. Foi a animação que permitiu que a gente tenha Harry Potter voando na vassoura, a gente tenha Gandalf em cima de uma ave enorme, de um pássaro gigantesco, os dragões de Game of Thrones. A animação é a possibilidade de fazer histórias geniais, fantásticas. Fantásticas nos dois sentidos. Fantásticas como geniais e fantásticas como também fantasiosas, às últimas consequências. No início de carreira, quando eu falava que era animador, todo mundo perguntava se eu fazia festa infantil. Hoje em dia, quando você fala que é animador, todo mundo já sabe o que é. Eu cheguei em 1976, cheguei para meu pai e falei o seguinte: pai, eu quero fazer cinema. Ele tinha me dado uma câmera Super 8. E aí eu comecei a fazer os pequenos filmes, os primeiros filmes. Aí eu cheguei em casa e falei assim: pai, eu vou fazer animação. Não, perdão, pai, eu vou fazer cinema. Aí meu pai olhou para mim, sorriu e falou: nem pensar, isso não é profissão, você tem que ter uma profissão, isso aí que você quer é uma diversão, alguma coisa. Aí ele falou: de jeito nenhum, você tem que fazer uma faculdade séria. E aí eu fui fazer a faculdade séria que todo mundo faz quando não faz o que quer fazer, administração. Desde moleque eu gostava de contar história, né? Comecei a fazer quadrinhos, comecei a fazer ilustração, comecei a fazer desenho. E aí eu descobri a animação. A animação permite tudo, aceita tudo. A filmagem, o live action não aceita. Você não tem possibilidade de, por exemplo, tinha um filme com o Sylvester Stallone que eles eram uma geleira gigantesca e ele caía de centenas de metros e saía andando. Isso é ridículo, todo mundo morria de rir. Né? O live action não permite isso. Agora, quando você cria o universo da animação, mesmo que seja nisso que a gente chama de animação invisível, é aquela animação que você não vê como animação, aí você tem, sem dúvida nenhuma, possibilidades infinitas.
né? Você pega o Titanic é o típico filme de animação invisível. É óbvio que o navio não existe, é claro que aquilo é animação. E você vê um grau de realidade tão grande que a suspensão da descrença que você tem amplifica muito mais. God Almighty. Sem saber como é a animação, até que o Blackton faz os primeiros filmes em 1900 nos Estados Unidos, fazendo uma animação na lousa, no quadro negro, que aí permitia que ele fosse apagando o giz e substituindo a próxima imagem. E aí, em 1908, a gente tem o Émile Cohl na França, que praticamente inventa o desenho animado. A partir daí, o Brasil só vai entrar nessa história em 1917. O Álvaro Marins vai fazer no Rio de Janeiro, a exibição acho que não me engano, 21 de janeiro de 1917, no Cinema Pathé, no Cine Pathé, ele exibe um filme chamado O Kaiser. A gente só sabe que ele exibiu O Kaiser, a gente só sabe que é alguma coisa do mundo dando uma dura no Kaiser, alemão, mas a gente tem um quadro que saiu na revista, se não me engano, Fonfon, ou num jornal do Rio de Janeiro, e só o resto a gente imagina pelo que tem de relatos, né? Então aí começou a animação brasileira. O Animamundi monta um festival, começo da década de 90, e aí ele começa a abrir o espaço para os animadores e principalmente para os animadores brasileiros. Ele consegue, em alguns anos, fazer uma coisa incrível, que é apresentar os brasileiros à animação brasileira e apresentar a animação brasileira aos brasileiros. É muito legal no Animamundi que a gente recebe mais de 1.600 trabalhos todo ano do mundo inteiro. Trabalho dos cantões do mundo, assim. E são pessoas que, graças a essa evolução tecnológica, elas conseguem fazer um filme que elas exatamente através da imagem, né, elas conseguem mandar essa carta dizendo: eu estou aqui, eu penso, eu gostaria de contribuir com o mundo desse jeito. O que mudou no mundo da animação de 100 anos para cá? Os animadores daqui do exterior, o público brasileiro, as ferramentas. Um século depois. A gente vai desenvolver a animação pela publicidade. Porque, como sendo pago, a gente tinha recurso para fazer. Então, isso aí formou um grande número de animadores. Hoje em dia, a gente pode falar que a gente tem uma indústria de animação no Brasil. E isso aconteceu nos últimos 10 anos, um salto espetacular. Nunca imaginei que eu ia ver anúncios na internet ou em jornal mesmo pedindo animadores. Precisa-se de animadores. Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Tem vagas para animadores, tem vagas para storyboarders, tem vagas para artistas de conceito, tem vagas para cenarista. Então isso demonstra um pouco o vigor que está o mercado e o quanto que a gente está demandando de profissional. A gente começou a perceber aqui na FAP que estava na hora de nós termos um curso que preparasse os alunos para fazer a animação. Nós não queríamos criar só mão de obra para a animação, a gente queria criar criadores de animação, roteiristas, pensadores, teóricos, técnicos no sentido de criar uma estrutura ou criar elementos que permitam o desenvolvimento de novas técnicas, novas ideias, novas estruturas. Então a gente achou que era importante fazer um bacharelado e não um tecnológico onde a gente praticamente ficaria preso à operação mesmo, à capacidade de operacionalidade de software, de processos, etc. Aí a gente fez, há 2 anos, nós ficamos muito tempo no MEC, para o MEC entender o que era um curso de animação. Não era só meu pai que não entendia o cinema, mas, né, a animação, veja, foi uma coisa muito difícil de explicar. Eu entrei
entrei querendo fazer cinema, eu pensei em fazer cinema, mas aí todas as outras coisas de animação me atraíam muito mais. Minha mãe conta que quando eu era menor e quando eu comecei a andar, uma das primeiras coisas que eu fiz foi desenhar na parede o tempo todo. Sempre isso esteve muito presente na minha vida. A gente achou que o bacharelado era importante para criar esse pensador, o teórico, o crítico. Ele não tem um crítico de animação. A gente não tem uma crítica de animação especializada. Tem gente que fala de animação, mas não tem gente que entendeu qual é o processo de fazer. Na minha leva tem muita gente que caiu de paraquedas, e aí tem alguns também que já sabiam que era desde o começo, desde criança que queria animação, desde a primeira vez que viu, sei lá que filme da Disney que quer fazer, que desenha há muito tempo. Acho que isso é uma coisa também muito dos alunos de animação, que muita gente vem do desenho. O processo é surpreendente. Eu acho que os próprios alunos se assustam e se surpreendem quando entram no curso de ver como é que ele evolui, como é que ele se desenvolve. Eu queria fazer cinema. Aí eu prestei vestibular para o cinema e acabei não passando, que é difícil. E me chamaram para fazer o curso de animação. E eu acabei me achando muito no curso. Hoje eu vejo que foi muito melhor eu ter feito animação do que o próprio cinema. Eu me caracterizei muito mais com as pessoas da sala, com meio que existe um clima, né, dentro da animação. Eu vi que para mim, é uma coisa minha assim também. É muito legal, muito divertido. Hoje a gente tem cerca de 110 alunos, mas nós só temos 2 anos de curso. A primeira leva sai em 2019. Eu gosto muito de trabalhar com concept art, que é não só você participar da criação da história em si, da história que está sendo contada, e você transformar isso no visual. Então, vocês falam sobre uma história que tem um certo personagem. É você pensar como que esse personagem seria no papel. Se ele seria alto, ou baixo, ou magro, que cor de cabelo ele teria, que roupas ele vestiria. Eu gosto dessa arte, de pegar mesmo uma ideia e colocar no papel. Eles não são só animadores, eles são roteiristas, eles são editores, eles são diretores de filme, eles são argumentistas, produtores de som, eles são diretores de voz, criadores de voz, são vozes, são criadores de personagens. Veja, são animadores de stop motion, de 3D, computação gráfica, animador para game. A gente acha que o game não pode ser distanciado da animação. O desenho é insubstituível, as pessoas vão continuar desenhando, só que o computador, algumas vezes, substitui o papel, mas não substitui o desenho, né? Você vê, ela está desenhando, olha, no computador, mas eu acho que o lápis, ainda é, olha lá, ela animando com a transparência, o lápis ainda é a melhor ferramenta, ainda é imbatível. Ela consegue desenvolver isso daqui muito mais velocidade, com muito mais capacidade do que no computador. Concordo, é bem mais fácil. Eu acho que é mais gostoso. Eu acho que você conhece o movimento do lápis, porque desde criança eles receberam um lápis, então eles sabem olhar, etc. O computador, repara, ela muda a relação, ela está desenhando ali e olhando para lá. Tá vendo? Essa relação muda. Eu acho que você tem que aprender a usar o lápis, né? A caneta. Eu sempre gostei, né, de animação, sobretudo televisão, porque eu cresci numa cidade que não tinha cinema, né, o acesso, enfim, a gente tinha até locadoras, assim, né, mas o meu grande consumo era na televisão, então eu sempre gostei. Sempre me imaginei em algum momento trabalhando com isso. Fosse com animação, fosse com história em quadrinhos, que eu também adoro, né. Então, eu acho que desde a adolescência eu sempre fui mirando nisso, né. E felizmente eu trabalho com isso. A gente veio conhecer um estúdio de animação que funciona dentro de uma casa. Parece pequeno, mas na verdade aqui eles têm tudo o que é preciso para fazer um longa-metragem e até uma série estrelada por grandes celebridades. Quer dizer que você prefere arrumar a casa, seu... É uma marca quase folclórica, né? Qualquer pessoa
do Oiapoque ao Chuí sabe quem é a Turma da Mônica. Eu fico muito feliz de estar à frente desse projeto, né? De pegar algo que é tão conhecido, propor uma cara nova. Foi sua mãe que fez? Não, fui eu. A gente não desenha como a equipe do Maurício de Souza, mas a gente tem que simular. Tipo, o olho ficou muito grande, né? Já começa a descaracterizar o personagem, então você tem que ir fazendo esses ajustezinhos para sempre parecer que foi a mesma pessoa que desenhou tudo. E agora a gente tem um puppet, que a gente chama, que é um bonequinho, basicamente de cebolinha, que a gente vai mexendo por pecinhas. A gente pode ficar rotacionando a cada parte dele. Pensando em termos do produtor, eu diria que é mais fácil fazer animação. Os teus atores, eles não saem de férias, os teus atores não dão petit, não brigam um com o outro, né? Está ali à disposição sempre a hora que você quiser. Eles não envelhecem, né? Eles não enlouquecem e chegam bêbados no set, a não ser que você queira. Então, nesse tipo de raciocínio, é muito mais fácil. A animação é um processo muito artesanal, né? Então precisa de muita gente trabalhando, né? A gente trabalha, acho que um dia inteiro e no final do dia a gente animou 5 segundos, 6 segundos. A gente conseguiu construir estúdios grandes, estúdios com estrutura, estúdios com 60, 80 pessoas trabalhando, estúdios que investiram em equipamento, investiram em software, né? Isso é um investimento muito caro, é muito difícil de fazer e que para ser mantido, e esse é um grande desafio, a gente precisa que esses estúdios eles tenham produções escalonadas. É quando você tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo, cada um num diferente estágio de produção, de modo que você vai garantir que a tua equipe ela vai estar sempre trabalhando. Aquele investimento que você fez em equipe, em equipamento, aquilo vai estar funcionando rápido, sempre. A gente tem colecionado sucessos com os longas-metragens brasileiros, né? A gente acabou de ser indicado para o Oscar de animação, o filme do Ale Abreu, Menino e o Mundo. É um menino que mora no interior com a sua família e um dia o pai dele vai embora, pega uma mala e antes de ir embora o pai assopra uma flauta e só toca uma melodia, essa despedida do pai. Essa criança, o menino nunca mais encontra o pai e ele fica, o pai nunca mais volta. E aí o menino fica, a gente acompanha então o desespero dessa criança diante da perda do pai. É um filme praticamente sem diálogos, é um filme musical, mas assim, você, assistindo ao filme você não fica às vezes, não, um filme difícil porque não tem diálogo. Não, a gente inventou uma língua, então é interessante ver essa língua sendo falada, não é uma língua, não é para ser entendido esse texto. Então a gente inverteu o português e daí saiu uma outra língua. Isso é uma conquista enorme. O Menino e o Mundo custou menos de 300 vezes o filme que ganhou, né? Mesmo com essa disparidade de estrutura, mesmo com essa disparidade de investimento, o Ale Abreu chegou lá. A gente chegou lá com o filme brasileiro. As pessoas têm que entender isso, na verdade. O Oscar é um negócio, né? E assim, eu já fico muito satisfeito com a carreira do filme. A animação é um ótimo negócio, é um produto que você exporta, você licencia no formato de brinquedinho, de caderno, de roupa. Então é um produto que consegue agregar muito valor. E isso pode ser bom negócio. E aí você vê, Peixonauta está em mais de 180 países, né? Que produto brasileiro consegue alcançar isso? Míssil localizado! Não se preocupe, a gente volta! Mas se você for perguntar para o público brasileiro se eles viram esses filmes, eles não viram. Então esse é um grande desafio que a gente tem na área de cinema, nesse espaço de cinema, nesse briga pela propriedade intelectual, que é uma briga ferrenha e que está dominada por grandes produções estrangeiras. A gente precisa garantir espaço para as nossas próprias produções, para os nossos próprios personagens. Irmão de Jorel! Sua namorada tá na porta te esperando para ir para a escola. Irmão do Jorel, ele não tem um nome porque o irmão dele é tão famoso na escola, no bairro, que ninguém sabe o nome dele. Todo mundo só chama ele de irmão do Jorel. A Lara não é minha namorada! Mas eu acho que o criador deve saber. Jorel, com 2 anos, já tinha uma namorada de 5. Jorel é lindo. O irmão do
Jorel, ele é irmão do Jorel e o Jorel é irmão do Jorel e irmão do Nico também. E o nome da série é Irmão do Jorel porque a série é sobre o irmão do Jorel e não sobre o Jorel, que é irmão, no caso, do irmão do Jorel. Irmão do Jorel, irmão do Jorel! O irmão do Jorel, ele acaba conseguindo realizar façanhas tão incríveis e inesperadas que, de certa forma, acaba sendo mais legal do que o próprio Jorel. No final, o irmão de Jorel acaba conseguindo fazer o que ele quer de um jeito que ele nem imaginava que ele era capaz de fazer. Outras vezes ele só não consegue e termina o episódio pior do que começou. Quem foi que quebrou meu elefante de porcelana? Fui eu, vovó Xixi. É a história de alguém que vive à sombra de outra pessoa. E eu acho que é por isso que as pessoas se identificam tanto com a série, porque todo mundo em algum momento já foi o alguém de alguém. Eu já fui o neto do Marzinho, o outro é irmão do Jorel, o outro é o filho do fulano. Então todo mundo, né, se identifica com isso de alguma forma. Pra mim, o melhor até agora é o irmão do Jorel. Maravilhoso. Eu adoro a vovó Juju. Lembra muito minha avó, várias coisas. Que brisa boa. O irmão de Jorel é uma família tipicamente brasileira e isso sem ter que forçar nada, né? Às vezes as pessoas acham que a animação brasileira, então tem que pôr o Saci, tem que pôr a Mula Sem Cabeça. Não, o Irmão de Jorel é um desenho brasileiro porque é feito por brasileiros, né? O autor, o Juliano Henrico, é brasileiro, os roteiristas são brasileiros, né? Então o Irmão de Jorel é baseado na família do Juliano, mas também é baseado na família de todo mundo que tem algum envolvimento com a série, né? Com os roteiristas e tal, e todos somos brasileiros. Quando ele anda na rua, não tem uma cabine igual a do Superman, tem um orelhão, né? Quando tem uma lixeira na rua, não é aquela lixeira do manda-chuva de metal com uma tampa, é uma lixeira dessas nossas, né? Quando tem lixeira. Então eu acho que sim, é bem brasileiro. Esses 100 anos de animação, a gente cada vez mais vai se identificar vendo a quantidade de desenhos brasileiros. E a criança assistindo aquilo, ela vai se identificar, vai ver a cultura dela, vai ver referências dela do dia a dia, assim, vai se identificar mais do que às vezes vendo um desenho americano. Ele é feito em São Paulo com a direção de voz da Melissa Garcia. E o Juliano Henrico, que é o diretor da série, também fica lá dirigindo as vozes, né? O personagem principal, que é irmão do Jorel, que faz a voz, ele na verdade é também um artista de cenário. Essa garrafa explodiu quando eu derrubei no chão depois que fugi de lobos famintos. E de tanto ele ficar fazendo vozes assim enquanto desenha, na hora de escolher a voz, o Juliano ouviu aquela e falou, poxa, vamos testar. E aí testou e aí ele não quis outra voz, né? Ditado relâmpago! Todos os personagens que estão em cena gravam juntos, como se fosse uma radionovela, digamos assim. Se liga, Cassius Clayton, na moralzinha, minha avó vai te detonar e não vai sobrar nadinha. Muita gente não sabe, mas a gente grava a voz antes de fazer o desenho. Sua mala tá pronta? Tá quase. Eu vou antecipar e aí eu vou virar rapidamente. A gente se ajuda muito. Uma pessoa que faz mais atuações, eu gosto de puxar pro lado da atuação, de uma coisa às vezes mais realista, assim. Ao passo que outras pessoas fazem algo mais zoado, assim, mais um desenho engraçado. Um desenho, às vezes, que é feio, é tosco. A gente troca muito um com o outro. Ele meio que estreou esse formato de animação de série que não é só para criança. Que já tem muito, é muita cara do cartoon, mas não tinha muito brasileiro. Geralmente brasileiro foca bem no infantil, no lúdico. E o Irmão do Jorel é mais nonsense, e quem curte é assim, dos 8 anos de idade até os 20 e pouco. O pessoal da nossa turma adora. O público original da série, né, são crianças de 6 a 9 anos. Né, foi para elas que a gente fez. Só que a gente procurou fazer um desenho que tem diversas camadas de compreensão. Então, uma mesma cena, a criança vai estar rindo do movimento do personagem, da careta que ele faz, e o adulto vai estar rindo de uma outra camada. Acho que já deu para sacar que a animação não é só diversão para criança, né? Ou tem alguém que ainda acha que é?
Muita gente acha que é para criança porque criança consome muito, né? Com animação você consegue criar qualquer tipo de história, né? Sem impeditivo de... Se você vai filmar alguém, né, e quiser fazer a pessoa voando, você vai ter muitas dificuldades em fazer isso. Então em animação isso funciona mais fácil. E as pessoas associam isso com produção infantil. Mas a gente tem muitos exemplos, assim, até de fora, de desenhos que não é para criança. É um desenho, mas o roteiro é muito adulto, sério, às vezes nem recomendado para uma criança assistir. A gente começa já perdendo, né? Assim, porque tanto quadrinho como animação, ele ainda é visto como um material para o público infantil ou para o público infanto-juvenil. Quando você propõe uma história em quadrinhos ou um filme de animação para um público adulto, é difícil você encontrar um local para isso, assim, onde encaixar, né, esse produto, né? O primeiro filme que eu fiz com os amigos era um roteiro meu, e nesse filme, chama O Cão Sedento, um curta-metragem de 16mm, tinha umas inserções de animação, e foi a minha primeira experiência com animação. Essa é uma das vantagens e das maravilhas da animação, assim, né? Você poder inventar um mundo, inventar um modo de mostrar esse mundo. Acho que é isso. Muito bom, você tem um desenho muito bom. A grande proposta para o futuro, é uma aposta minha, inclusive, é de animação para adultos. Por quê? Há algum tempo atrás, animação para adultos era uma coisa que ninguém nem queria falar. Não queria se falar, né? É uma coisa que não vai dar certo, a animação é uma coisa para criança mesmo, não vou gastar dinheiro com isso. Quando você vê franquias como Star Wars, Game of Thrones, Marvel, isso eram coisas feitas para adolescentes, que agora foram traduzidas numa linguagem para adulto. Então a mesma coisa vai acontecer com a animação, eu acredito nisso muito, eu acho que isso é uma saída para o mercado brasileiro, mas também acho que é uma aposta para o mercado internacional também. É muito legal esse. É legal, né? Eu gostei também, nunca tinha visto. Por que você nunca viu? Não sei, esqueci. Todo mundo falou, eu nunca entrei na internet pra assistir, mas tô gostando desse. A galinha pintadinha e o galo carijó. Ele canta todas as músicas que tem no nosso país, né? A Galinha Pintadinha está fazendo quase 11 anos, né, Marcos? E foi uma carreira muito legal. Ela surgiu quase por um acidente, eram vídeos musicais que a gente estava fazendo, sem muita pretensão. A gente queria apresentar para alguma televisão e a gente acabou subindo esse vídeo para uma reunião. Essa reunião deu uma negativa, a gente não conseguiu vender o produto, digamos assim. Mas ele ficou no YouTube e as crianças do Brasil foram descobrindo e virou essa bola de neve. Mas como subiu no YouTube e a Galinha Pintadinha fez tanto sucesso entre as crianças, a gente adotou o personagem como o personagem principal da série. Então ela meio que cavou o seu espaço dentro da série e dominou a cena mesmo. E, foi o mérito dela, não foi a gente, não. Na época que a gente colocou no YouTube, por exemplo, os primeiros, o YouTube nem tinha ferramenta de monetização. Então você realmente não tinha como ganhar dinheiro com o YouTube. A galinha usa saia. Minha mãe me perguntava isso daí, falava, mas tá de graça lá? Mas tá de graça? Como é que vai fazer? Tá de graça. Não, que a gente vai tentar vender o DVD, né? A gente enxergava uma lógica assim, que o personagem vai ficando conhecido e a partir disso a gente consegue fazer outras coisas. Uma coisa que as pessoas não entendiam, né? Hoje você consegue entender um pouco melhor e o próprio YouTube começou também a ele monetizar e pagar, né? A gente finalizou o DVD e subimos mais alguns vídeos no YouTube. Fizemos 1000 cópias. Isso, fizemos 1000 cópias do bolso. E subimos mais uns 2, 3 vídeos no YouTube e compre o DVD. No Fizemos final, uma pequena lojinha de uma página. Era ótima a página, porque você entrava na página, tinha o DVD, comprar. Compra ou não compra, entendeu? Lembro com muito carinho desse momento que a gente colocou lá a caixa, porque é um pacote grande, assim, 1000 DVDs. Não é uma coisa enorme, mas ficou na sala da casa dele. E daí aquela caixa lá, falou, e agora, né? Agora vão vender.
Daí abri uma lojinha e tal, daí primeiro dia vendeu 1, segundo 2, outro 3, daí 4, 5, foi pra 20 e tal, daqui a pouco a gente já tava pedindo mais 3 mil, mais 5 mil, chegamos a vender acho que uns... Quanto chegou ao todo? Acho que uns 50 mil independentes, uns 50 mil DVDs independentes. A gente apostou, na verdade, apostou, né? Vamos apostar nesse negócio. Você comprava um telefone, quando os telefones ainda eram novidades, deixa eu comprar algum aplicativo. Eu clicava na lojinha, tinha o aplicativo da Galinha Pintadinha, porque a gente já tinha pensado um pouco antes. Na verdade, sim, a gente começou há 10 anos, mas agora que ela está se consolidando, inclusive assim, o mercado publicitário, né, o mercado de produção, agora, depois de 10 anos, 2018, que eles estão realmente enxergando isso de uma maneira mais sólida. Essas músicas já estão presentes aí até na indústria fonográfica já faz décadas, né? Lá em 2008, essas músicas estavam meio que sumindo, sabe? E a gente recolocou essas músicas nas novas mídias, entendeu? A própria música Galinha Pintadinha é uma música do cancioneiro popular, que muitas vezes as pessoas acham que a gente que compôs e tal, né? Mas ela já veio também de um resgate. A Galinha Pintadinha. Logo que a gente começou a fazer, tinha uma patrulha ideológica um pouco grande a respeito de determinados temas, entendeu? Então a gente evitou determinadas músicas. Por exemplo, Samba Lelê é uma música que eu particularmente adoro. E ela ficou de fora do nosso repertório por muitos anos, porque no fim Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada, Samba Lelê precisava de umas boas palmadas. A música que eu conheci era assim, no fim assim, você está se fazendo de doente, eu vou te dar umas palmadas, você vai ficar bom rapidinho. Fizemos uma animação que não tem muito a ver com a letra, e a música é um sucesso, assim, eu adoro ela. Acho a nossa versão ficou super legal, super divertida e tal. Mas é sempre um risco. Agora, hoje em dia, também, se for ficar dando muito ouvido a tudo, você não faz nada, porque tá todo mundo reclamando de tudo. Eu não sei exatamente o que está acontecendo com as pessoas. Samba, samba, sambolelê, samba, samba, sambolala, samba, samba, sambolelê, pisa na barra da saia. A gente está vivendo um momento, quer dizer, isso aqui vai dar confusão, mas a gente está vivendo um momento que está todo mundo muito sensível, certo? Você não pode fazer uma piada de nada que todo mundo se ofende. Tem sempre alguém que se ofende em qualquer coisa. A animação se baseia em gag. A gag é a piada visual, são pequenas estruturas cômicas que juntas contam uma história. Se você olhar qualquer filme, por mais dramático que seja, sempre tem um núcleo cômico muito forte, que é o que fica na sua cabeça. No Rei Leão, por exemplo, está o Timão e o Pumba. Não está a mãe do Simba, né? Ninguém nem lembra muito do pai. Então, veja, esse núcleo cômico que tem essa capacidade de comédia, de contar essas histórias com pequenos acontecimentos, seria o equivalente à comédia pastelão, sabe? É o momento da explosão de uma piada, né? As gags são fundamentais para a animação. E você pode ser também. Se você assistir animação por aí, você vai ver que tem uma chatice, né? Que é tudo muito explicadinho, muito tem que ser assim, né? Eu assisto muita animação que os personagens são todos o mesmo personagem. São todos os mesmos, são todos bonzinhos, são todos educados, são todos positivos e tal. Não acho bom. Acho assim... O Pica-Pau mesmo que você falou, né? Aprontava todas e, né, assim, e tá muito essa questão assistiu isso, você vai virar isso, sabe? Você assistiu isso, você vai ser isso. Não é bem assim, né? A criança tem que estar exposta a outras coisas também, não só, né, ao 100%, ao correto, ao corretíssimo. Né? Né? Uma falhazinha de caráter, todo mundo tem, entendeu? E não acho nada demais também o personagem ter uma falhazinha e tal, para abrir uma brecha para alguma coisa acontecer. Até para dar dicotomia ali, né? Qual que é a falha da galinha pintadinha? A galinha, ela não tem falhas. Já o galo é bem atrapalhado. O problema da galinha é modéstia dela. Mas, por exemplo, a baratinha mente. A baratinha, ela mente mesmo, né? É mentira da barata, ela tem uma só. O pintinho, ele é meio egocêntrico. Então, assim, tem que ter esse negócio, né?
aí é um negócio complicadíssimo. Sem dúvida nenhuma que a animação vai atrair a criança, certo? É óbvio que um comercial de um produto infantil feito em animação tem muito maior apelo, muito mais, é muito mais eficiente, muito mais contundente. Então eles ficaram nessa coisa de proibir até a animação de brinquedos, etc. A gente que fez a animação, quem estava envolvido nisso, nunca se sentiu manipulando a cabeça das crianças. Talvez no primeiro momento não tivesse a consciência do quanto eles conseguiam fazer isso. E no momento, acho que se começou a perceber que se podia fazer e se começou a aplicar isso cientificamente, veio essa proibição de não, vamos parar porque a gente está causando um mal, tudo mais. Mas veja, a gente se sentia fazendo um desenho animado, a gente queria fazer a coisa mais, o movimento mais perfeito possível, queria fazer o mais belo filme que fosse possível. O que aconteceu muito no panorama de produção brasileiro foi uma espécie de um vício nas leis de incentivo, que são importantíssimas, né? Precisa ter realmente, porque é o que acaba mantendo a indústria e as coisas funcionando. Mas tem um efeito colateral, que muitas vezes você faz o produto e ele não precisa ter público, porque já está pago, né? A gente faz questão de manter o processo de produção bem enxuto. Tanto da administração da empresa, como o de produção fica debaixo da asinha. No nosso caso, ali tem os animadores que ficam ali do lado da nossa sala. E para entrar no nosso escritório, a gente tem que passar pelo meio dos animadores. Então já fala aqui, entra para a sala. E se precisar, eles batem ali na gente. Na cozinha, na hora do café, a gente junta todo mundo na cozinha, toma um cafezinho, bate um papo, vê como tá. E é isso, entendeu? Não tem grandes reuniões, não tem grandes processos, não tem grandes vai-e-vens. Não tem muita papelada, a gente não faz storyboard, a gente pessoalmente já desenha direto no programa que vai para o animador. Então assim, a gente corta ao máximo os processos e tenta manter o mais caseiro mesmo, para ficar com essa carinha de bolo caseiro. Simplificar mesmo, inclusive assim, é menos burocrático, então requer menos força de trabalho e muita liberdade em termos de prazo, porque não tem nenhum parceiro ali esperando, né, cobrando, os sócios somos só nós mesmo, então a gente, numa sentada a gente conversa e define, vamos no simples mesmo, sabe? A partir de certo momento, a gente começou a ver que a Galinha Pintadinha era uma marca também. Então isso muda muito assim como você pensa no negócio, né? O filme ele vira um suporte para a marca e vice-versa, né? Então teve um momento também que o próprio negócio, a gente falou, a gente não é só uma produtora de desenho, a gente é dono de uma marca. Lá vem o trenzinho. Quantas visualizações vocês têm hoje, depois de 11 anos? Eu não tenho nenhuma. A Galinha Pintadinha hoje tem mais de 14 bilhões de visualizações. Somando todos os canais, internacional, a série. A gente veio conhecer uma turminha que faz a maior bagunça, mas na hora de assistir uma certa animação sobre uma garotinha que adora fazer experiências científicas, eles ficam tão atentos que a nossa equipe, na hora de gravar, não pôde nem acender a luz e a gente teve que ficar, quietinho. Virar chuva? Não entendi nada. Como a água que a gente bebe vira chuva? Será que a água que vira chuva? Ou a chuva que vira água que a gente toma? Claro que quer. E vamos mergulhar nesse copo aqui. Quero saber, não quero dormir. O que está acontecendo eu vou descobrir. Quem gosta do show da Luna? Por que vocês gostam? Vou perguntar. E porque a gente aprende muito. O céu é cheio de planetas. Sabia, Júpiter? Legal. Ela nasceu do traço, né? Aí a gente começou juntos a pensar no que seria uma série que a gente gostaria de produzir com essa personagem e imediatamente veio a questão das ciências, né? Será que a água que vira chuva ou a chuva que vira água que a gente toma?
é um negócio que é natural na criança, os questionamentos, né? Por que o cabelo não para de crescer, ou como que a planta se alimenta. Qualquer pergunta que a criança vem sempre fazendo, a gente colocou isso nessa personagem, essa curiosidade infinita das crianças. Eu quero saber por que o gato mia, verde por fora, vermelha por dentro, é a melancia. Eu não conhecia o desenho, mas é um importante instrumento porque traz pra gente assuntos que às vezes é difícil, né, de tratar de uma maneira lúdica. E todos eles conheciam, fiquei surpresa. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. O que a gente aprendeu assistindo esse desenho hoje? A água vira chuva e a chuva vira água. Esse é o show da Luna, Luna, Luna. Esse é o show da Luna, tudo que a pergunta a Luna faz. Mas logo depois a gente percebeu o quanto não era natural, e nunca tinha sido feito, ter uma personagem feminina que seja a protagonista num programa de ciências. No momento que a gente produziu isso e começou a mostrar, todos os canais falaram: "Ai, nossa, a gente estava procurando isso, o protagonismo feminino em áreas de tecnologia e ciências", né? E a Luna, ela não é aquele personagem super tradicional que sempre se colocou, que é aquele menino baixinho, sardento, ruivo, de óculos, meio nerd, que gosta de ciência. Outra, que cientista maluco não é necessariamente maluco o cientista. E terceiro, que ciência é o uso do dia a dia, não é um conhecimento que fica restrito a um grupo de pessoas. Gente, o pessoal que faz o roteiro disso tem que pensar muito, viu? Porque é muita coisa assim de você pegar um tema, um tópico de ciência, transformar num desenho palatável para uma criança entender. E os pais assistirem junto com os filhos e também aprenderem, esse é o grande barato da série. Olha lá, o que será que é o Sol? Muita coisa de ciência, explica como chove, como isso. Deixa eu aumentar. Tem um detalhe que eu acho para conteúdo para criança pequena, que o celular, esse aparelhinho aqui exatamente, eu vou te mostrar, porque ó, ele cabe na mão da criança de uma maneira tão certa, né? E nem o Steve Jobs previu isso. Nem ele pensou nisso. É verdade. E tem um botãozinho, sabe? A criança aperta o botãozinho, ela vê o desenho, navega, tal. Tem essa navegação intuitiva. Então, eu acho assim, em especial o celular com conteúdo digital é uma coisa muito forte no ramo infantil. Esse desenho ele foi rejeitado num país da Arábia Saudita porque a protagonista é uma menina, não é um menino. E é uma menina à frente do tempo dela, que ela não tem nada a ver com princesa, é um desenho moderninho. Ó! Tirou muito. Sim, agora temos. Agora temos. Eu via várias personagens femininas muito estereotipadas, assim. Se você pega o Dexter, que é um menino gênio, ele tem uma irmã que é a Didi, né? Totalmente louca, tá dançando, só atrapalha, e ela não tá interessada. Não tá interessada em nada, fútil. Aí tem o outro, o Jimmy Neutron também, ele é um gênio e tal. Aí as meninas são caracterizadas ou como... Tem uma que estuda na mesma classe, que ela é CDF. Então é uma coisa que não é legal também pro papel feminino. Ela é como se a menina é aquela CDF certinha, mas não é tão brilhante quanto ele, né? E se você pegar, assim, tem várias personagens, as meninas são sempre... tá só pensando em se arrumar, tá pensando na roupa. A Penélope Charmosa, que era um personagem que eu adorava. Ela tá sempre de rosa e ela para a corrida pra se maquiar, né? E ela ganha muitas vezes as posições pelo charme dela, não pela capacidade dela como piloto. Então, assim, a gente não tem referências, assim, para esses trabalhos, né? Tem a menina moleca, tem a menina que só brinca com o menino, tem a menina que joga futebol. Porque tem mulheres por trás disso, né? Escrevendo, criando esses personagens que são reais, né? Essa ênfase em ser mulher, eu acho que por enquanto é muito importante, mas ao algum tempo vai ter que acabar, porque a gente quer mostrar junto, a gente quer mostrar o nosso trabalho junto com o dos homens, por que não? Existe a expectativa de ver alguma coisa feminina e isso com o tempo acho que vai mudando, né? A gente primeiro precisa desaguar essa ansiedade da galera de ver alguma coisa feminina
E espero que daqui a algum tempo as pessoas não se perguntem mais se foi um homem ou uma mulher, porque tanto faz, realmente tanto faz. As pessoas veem o meu trabalho e muitas vezes me perguntam, nossa, mas é você? Não imaginavam que era uma mulher, uma menina, né? Porque eu comecei muito cedo. E eu já ouvi muitas vezes isso. E a surpresa maior era que eu era mulher, menina, né? Muito nova, mas a surpresa maior é que eu era menina, feminina. É um preconceito que existe por parte das famílias mesmo. A gente até brinca aqui. Nos aniversários você vê, as meninas ganham vassourinha, carrinho de bebê, boneca, e os meninos ganham telescópio, skate, espada e tal. Então, por que os brinquedos dos meninos são muito mais desafiantes e interessantes? As meninas já vão ser encaminhadas para a vida doméstica e tal. Então, a Luna, ela não é uma princesinha, ela não é rosa, e ela é uma menina que tem um interesse natural e que ela deixa fluir. Eu acho que isso que é o barato. Ninguém fala, não, isso não é coisa de menina, né? É menino que gosta disso, que é sempre essa repressão, essa poda que tem, né, com relação às meninas. Chegou aqui, deve ser... olha aqui. A gente tinha esse sonho de fazer animação para TV, que atingisse o maior número de pessoas. E a gente sabia que no Brasil não tinha quase nada. As únicas TVs que a gente conseguia alguma produção era com a TV pública. Por que um canal a cabo iria fazer uma produção original brasileira se ele poderia importar por um preço muito menor? Por que ele vai querer arriscar um investimento no Peixonauta se ele pode comprar o Bob Esponja por sei lá, um centésimo? Ele já pronto, né? né? É praticamente pronto e com um preço muito baixo, né? Storyboard do longa do Peixonauta. Acho que a grande dificuldade aí é você quebrar essa lógica de pensamento, né? Você precisa produzir, você precisa ter o conteúdo brasileiro, não só porque você vai estar gerando uma série de empregos, uma indústria e tudo, mas porque ele vai agradar mais o público brasileiro. Qual você quer? Deixa eu ver. Eu gostei desse aqui. Essa é a melhor experiência. Ó, pra vocês. A minha infância toda eu assisti animação importada, obviamente, porque não tinha produção brasileira. E no meu caso era o Manda-Chuva. E o guarda Bellows, ele era um policial de rua e ele era chamado por um telefone que ficava no poste. Guarda Belo, quem está falando? Eu lembro direitinho, eu perguntando pro meu avô, olhando o poste, perguntando se tinha telefone. Ele nem entendia a minha pergunta, mas é isso que era a questão. A gente se sentia fora do mundo. Quando a gente fez a Rita, foi um primeiro projeto de série de animação que a gente fez aqui no Brasil, né? E o quintalzinho da casa, o jeito que era, sabe, o portão. O gira-gira. Os brinquedos que tinha no parquinho. E isso são aquelas coisas que estão praticamente subliminares, né? A criança, ela vai, olha... Agora mesmo no filme do Peixonauta, o filme se passa em São Paulo, né? Oi, pessoal! Precisando de ajuda? E tinha um menino atrás de mim e falando assim, olha pai, é aquele parque que a gente foi. E o que essa galera que faz animação recomenda pra você que tá super afim de entrar nesse universo? Eu indico Uma História de Amor e Fúria, que é uma animação extremamente trabalhosa. É uma animação brasileira que fala sobre o Brasil. Durante boa parte do processo, a equipe não recebeu e eles tiveram que trabalhar de graça, sabendo que eles estavam fazendo aquilo porque era uma coisa relevante para se fazer. E o resultado eu acho muito incrível para pouca estrutura que eles tinham. Curta, longa? Um longa-metragem. Cada segundo ao seu lado é uma eternidade. As primeiras animações do Walt Disney, por exemplo, são coisas que até hoje me fascinam. Assim. Akira, que é um anime dos anos 80, por exemplo, até hoje é uma coisa que... Várias coisas que eu vou fazer de quadrinho ou de animação, assim, eu percebo que isso que eu vi quando era moleque, assim, aquilo me marcou de um modo que até hoje me influencia. Eu gosto muito do Hayao Miyazaki, que é um diretor brilhante japonês. Ele ganhou o Oscar com A Viagem de Chihiro em 2003, ficou conhecido para o mundo, porque até então ele era um cara muito do Japão, mas ele é um cara
absolutamente genial. Na televisão internacional, o que eu mais gosto é uma animação adulta que chama Rick and Morty. No cenário brasileiro tem coisas muito legais surgindo, né? O Irmão do Jorel, que passa no Cartoon, acho que é o meu favorito hoje. O Osvaldo, que é uma produção recente, acabou de ser lançado. O que eu vi tá incrível, assim, acho que tem tudo para inspirar muita gente aí, muitos novos realizadores. E o Show de Luna, eu acho muito bom. A gente acabou de fazer um trabalho agora, que chama-se Quem Sou Eu, foi uma série de documentários, ganhou o prêmio Vladimir Zog de jornalismo. Eu vou indicar o Guida, porque ele é super fácil de achar. Que é da Rosana Urbis, é um curta-metragem. Tem o Menino e o Mundo, que foi indicado ao Oscar, acho que é o que todo mundo recomenda de maneira geral. E eu acho interessante ver também o Grilo Feliz, especialmente criança, porque é um filme bem alegre. Quero um amor maior. Antes de ter o computador, nós usávamos esse material, que é um acetato, tá vendo? Que é um material transparente, e a gente pintava ele por trás. Ele vem andando, ó, cada ponto desse é um movimento que ele vai fazer no filme. Então a gente ia filmando esse acetato, ia substituindo ele, um a um, e aí você tinha o movimento dele andando. Isso aqui hoje é história, isso não existe mais, né? Ele chegou a ficar em primeiro lugar de audiência nas suas duas estreias, da estreia da primeira temporada e da segunda. Às vezes a gente até não para muito para comemorar, porque a gente está preocupado em fazer a próxima temporada e o próximo episódio, porque o show não pode parar. Ele é nosso sócio e ele é responsável pela parte mais administrativa, somente acabou de falar com o BNDES agora, né? Isso. São as coisas mais gostosas. Então, trabalho criativo, mas tem que ser criativo também. Senão não dá certo. Ainda a gente percebe que no nosso país ainda tem um muro, na verdade não é uma linha, tem um muro que separa essas duas coisas. Ou você está fazendo educação, ou você está entretendo. Se a criança vai para a escola, agora ela está aprendendo, agora ela liga a televisão, agora ela vai se divertir. E vai ficar burra, né? Então não está errado isso. Eu acho que quanto mais se aproximar, essas duas atividades se aproximarem, melhor. Quanto mais próximo, quanto mais ela se divertir aprendendo, melhor. Eu era pequena e eu sempre desenhava e assistia, claro, os filmes da Disney e depois eu assistia em câmera lenta em casa e sempre quis fazer animação. Claro que eu sempre quis que meus desenhos se mexessem, mas não via a menor possibilidade disso acontecer, não sabia que isso acontecia no Brasil. Os alunos de outros cursos, quando conversam, quando eu conto que Branca de Neve é de 1937, é outra Branca de Neve. Não, o que eu assisti é a nova. Não tem a nova, é a única Branca de Neve de 1937. Olhando você aqui, eu acho que o filme da sua infância deve ter sido ali Pequena Sereia. Qual é o filme que você assistiu 1.200 vezes? Você vai falar que eu tô de brincadeira, mas foi Branca de Neve. Branca de Neve, não, pode ser. Branca de Neve é Branca de Neve. Quem é criança hoje, quando crescer, vai poder falar para o seu filho que os heróis de infância deles eram brasileiros. Os heróis que ele via na televisão, as séries que eles gostavam, os personagens que eles gostavam, eram brasileiros. Se você um dia parar e resolver olhar
Aonde não tem animação, é capaz de você não achar nada, talvez a sua escova de dente.